Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo 31, por favor. Eu dei um tema para essa mensagem. Deus sempre nos surpreende. Repete comigo: Deus sempre nos surpreende. E vai nos surpreender hoje também, amém? Marcos capítulo 6, versículo 31 diz assim: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar, preste atenção, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar preste atenção, 3 vezes ele fala deserto. O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eu quero liberar essa palavra sobre Belém. Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo, em o quê? Em o quê? Porque Deus sempre é organizado, sob a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu filho. Tu sabes que eu não tenho nada para oferecer para eles, Deus. Mas eu sei que se tu tiver misericórdia de mim nesta manhã, tu podes me usar com graça, com sabedoria, acima de tudo com poder. Traga um espírito de sabedoria e de conhecimento sobre a tua igreja. Traga um espírito de revelação, Pai, sobre o teu povo. E que possamos entender um pouco melhor aquilo que a tua palavra nos revela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Eu só quero voltar um pouquinho antes desse momento. Se você ler na tua casa o versículo 29 e 30, você vai ver que foi um momento um pouco antes do 29 e 30, mas no 29 e 30 os discípulos chegam, porque eles haviam recebido a notícia que João Batista havia morrido. Ele foi decapitado. Herodes, você conhece a história, ele prende João Batista, coloca no cárcere. Herodias, a sua mulher, ela a filha dela dança para Herodes. Herodes fica encantado com a dança e diz para ela: me pede o que tu quiser. E ela manda pedir a cabeça de João Batista. Então Herodes, como tinha dado a palavra, não podia voltar atrás, porque naquela época um decreto do rei não podia ser mudado. O rei não podia revogar um decreto que ele havia dado. Então, naquele momento, João Batista é morto. A notícia chega até Jesus, e Jesus ele resolve sair com os discípulos para descansar um pouco. É o que está escrito em algumas versões. Jesus pega um barquinho e vai para um lugar para descansar com os discípulos. Só que a multidão vê Jesus entrando no barco e partindo para um lugar.
o texto é muito claro, diz que a multidão vai a pé e começa a caminhar e vai esperar Jesus chegar no lugar onde era o seu destino. E quando Jesus chega, quando ele sai do barco, quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que era um lugar deserto. Mas olha que coisa incrível, era um lugar deserto, mas tinha relva. Era um lugar deserto que Jesus estava indo para descansar com os discípulos, depois de uma grande notícia que ele havia recebido, que o seu grande amigo João Batista, o seu primo, havia falecido. Então Jesus vai para descansar. Eu quero que você fique comigo aqui. Jesus vai para um lugar para descansar, mas quando ele chega num lugar para descansar, ele encontra uma grande multidão, como que ovelhas que não têm pastor, ovelhas que estão sem pasto, ovelhas perdidas. Então Jesus se comove com aquela gente e Jesus começa a pregar para elas e Jesus começa a curar pessoas. Só que a hora vai dando, o tempo vai adiantando e os discípulos começam a perceber que eles não têm comida ali e não tem lugar ali para poder comer nada. Então os discípulos ficam preocupados e falam assim: Senhor, a hora está adiantada e não tem nada o que comer aqui. Despede o povo para que eles possam ir embora e comprar do que comer. Jesus fala assim: por que vocês não dão comida para eles? Aí eles perguntam: nós teremos que ter 200 dinheiro para poder comprar de comida? Em outras palavras, o discípulo estava dizendo: nós não temos condições de dar nada para eles, porque nós não temos nem para a gente. Jesus vira para ele e fala assim: o que vocês têm aí? Eu quero aqui abrir um parênteses. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente diz que não tem como resolver, sem ao menos olhar e saber o que a gente tem com a gente. Porque a solução do teu problema sempre vai estar com você e nunca vai estar com o outro. Aquilo que você precisa para a tua vida, pode ter certeza que não está na vida de outro, está na tua vida. Só que muitas vezes, devido à situação que você está vivendo, o caos que você está enfrentando, você não consegue olhar para dentro de você e para aquilo que você carrega. Então você acredita que a solução do teu problema está na outra pessoa, em outro lugar, quando na verdade está tudo dentro de você. Aí ele fala assim: então o que vocês têm? Aí ele fala assim: a gente vai ver. Olha, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus fala assim: é o suficiente. Mas antes de Jesus fazer a multiplicação, a Bíblia diz que Jesus manda eles se sentarem na relva e manda eles separarem de grupos de 50 e de 100. Porque eu tenho dito que esse ano é o ano da maturidade, é um ano em que nós precisamos crescer em Deus. É um ano em que nós precisamos entender o lugar que Deus quer nos levar. É um ano em que Deus vai trabalhar no nosso interior e vai nos revelar muitas coisas que nós precisamos compreender, porque o Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus de sabedoria, um Deus de conhecimento, é um Deus de organização. Tudo que é desorganizado, a gente não vai conseguir entender que Deus está nesse negócio. Mas as coisas de Deus são todas organizadas. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não começa uma coisa e deixa de terminar. Deus não começa um projeto e larga no meio do caminho. Deus não começa a fazer algo na nossa vida e de repente Ele para. Isso não é Deus. Deus é um Deus de organização. Deus, antes de fazer alguma coisa na nossa vida, Deus precisa que eu e você possamos nos organizar. A ordem de Jesus foi: sente na relva de 50 e 50. Jesus deu a ordem, mas quem teve que sentar foram os próprios discípulos e a própria multidão. Então tem muitas coisas que Jesus vai liberar para a tua vida e para a minha, mas é necessário que nós possamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, o milagre não chega na nossa vida. Se nós não nos organizarmos, se nós não tivermos consciência do lugar aonde nós estamos. E deixa eu te dizer uma coisa: o texto fala 3 vezes sobre deserto, e não existe um lugar mais apropriado para que o milagre aconteça do que o deserto. Não existe um lugar mais apropriado para um milagre acontecer do que o deserto. Esse texto é tão rico em detalhes que ele fala 3 vezes sobre deserto, porque é exatamente no deserto onde tudo parece que não vai acontecer, que é a especialidade do nosso Deus em fazer milagre. Mas repare que Jesus, ele não multiplica os pães e os peixes, e Jesus não serve a multidão. Jesus serve os discípulos, e os discípulos servem a multidão.
Pastor, onde você está querendo chegar? Tem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas Deus quer que você entenda que não é só para a sua vida, é para fazer na sua vida, para que você possa fazer na vida de outros. O dia que a igreja entender que nós fomos chamados como um canal de bênção para a vida de pessoas, muitas portas que durante muito tempo estavam fechadas, Deus vai começar a abrir essas portas para poder liberar bênção sobre a nossa vida, porque a bênção não pode ficar retida em mim, nem tampouco em você. A bênção tem que alcançar outras pessoas. Por onde Jesus passava, Ele fazia milagres. Por onde Jesus passava, Ele transformava a vida de pessoas. E as Escrituras nos dizem que eu e você somos discípulos de Cristo. E se nós somos discípulos de Cristo, nós não podemos querer andar correndo atrás do milagre para a nossa vida somente, mas nós precisamos ser agentes transformadores de vida. Jesus fez a multiplicação e detalhe, Ele primeiro ele agradece aos céus. Coloca para mim o versículo 39, por favor. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. Em outras palavras, Jesus agradeceu por aquilo que ele tinha. Ele não reclamou por aquilo que ele tinha. Ele agradeceu, ele abençoou, ele glorificou o nome do Pai. Porque você precisa aprender a glorificar aquilo que você tem, ao invés de ficar reclamando daquilo que te falta. Você precisa começar a agradecer a Deus por aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é que vai trazer a provisão para aquilo que te falta. Não é aquilo que te falta que é a solução do teu problema, mas é aquilo que você tem que vai ser transformado em multiplicação. Muitas vezes nós ficamos correndo atrás de bênçãos, quando na verdade a bênção está dentro da nossa própria casa, mas nós não conseguimos enxergar. Nas primícias, teve uma irmã que ela veio primiciar na minha vida, não sei se ela está aqui, Luciana, e ela trouxe um saco de pipoca, mas uma pipoca gostosa, com leite ninho, um negócio delicioso. E quando eu recebi a pipoca, eu confesso para vocês que eu só fiquei de olho na pipoca. As primícias continuaram, eu fiquei só olhando para a pipoca. Quando chegou em casa, minha mulher falou assim: quer jantar? Eu falei: não quero jantar, eu quero comer a pipoca. Eu comi a pipoca toda. Mas quando eu estava comendo a pipoca, o Espírito Santo falou comigo. Aí eu liguei para a Lili, eu falei: Lili, me dá o telefone dessa irmã. Aí a Lili me deu o telefone dela, eu liguei para ela, eu falei: minha irmã, tudo bem? Aqui é o pastor Léo. Ela: meu Deus, pastor Léo. Ela achou que como se estivesse falando com o Papa, sei lá, com o presidente. Eu falei: não, minha irmã, eu sou só um homem, igual o seu marido, calma. Eu estou te ligando para liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu estava comendo essa pipoca, minha irmã, e eu quero te dizer o seguinte: agarra essa palavra que eu vou liberar sobre você, porque não é de homem, é uma palavra que veio do céu. Você vai começar a vender pipoca gourmet, minha irmã. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma embalagem linda, você vai preparar uma marca linda. Se você precisar, eu te ajudo com o pessoal de design. A gente vai criar uma marca para você linda. Você vai vender pipoca gourmet. Você vai prosperar muito com a pipoca gourmet. Ela não me deu um saco de pipoca, ela me deu um balde todo bonito, com plástico em volta, uma pipoca. Só de olhar para a pipoca me deu vontade de comer a pipoca. O quê? A minha esposa já estava de olho nela lá fora, isso é olhuda. Aí ela falou assim: me dá um pouco. Eu falei: não, a pipoca é minha. E resumindo, eu comi a pipoca, minha mãe falou assim: tu não vai parar de comer? Eu falei: não, só quando acabar. Eu comi a pipoca toda. Pipoca deliciosa. E ela falou para mim, ela falou assim: pastor, eu também vendo churros, eu também vendo isso, também vendo aquilo outro. Eu falei assim: ó, minha irmã, eu vou te falar uma coisa, você não fica triste comigo? Ela falou assim: não. Eu falei: quem faz tudo não faz nada. Eu não falei isso para ela, mas vocês conhecem o pato? O pato voa mal, ele anda mal e ele nada mal, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele é todo desengonçado, o pato é todo desengonçado, porque ele quer fazer tudo, então ele não faz nada bem. Todo mundo que faz tudo não faz nada. Uma pessoa precisa se especializar naquilo que faz. Uma pessoa precisa ser especialista naquilo que se colocou à disposição de fazer. Se você quer ser construtor, vai se esmerar para ser o melhor. Se você quer ser professor, vai se esmerar para ser o melhor. Se você quer ser corretor de imóveis, vai se preparar para ser o melhor. Se você quer ser uma arquiteta, vai se preparar para ser a melhor. Não fica querendo pegar tudo ao mesmo tempo. Eu vejo corretores de imóveis, o cara quer vender um apartamento lá em Nova Iguaçu, o cara quer vender outro lá na Barra da Tijuca, quer vender outro em Ipanema. Ele não vai vender nada para ninguém nunca, porque ele é um só, ele nunca vai conseguir atender todo mundo.
Ou ele se esmera em um ambiente, um local, e ele se determina a ficar naquele lugar, ou ele nunca vai ser bem sucedido. O que mais tem na vida são pessoas frustradas, pessoas que tiveram uma oportunidade, mas que não conseguem agarrar a oportunidade que têm, porque elas ficam tão focadas em fazer tudo, que elas acabam não fazendo nada. Então Jesus estava dizendo para aqueles discípulos o seguinte: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, dê para ele vocês, porque vocês têm condições de dar. Aí eles: como nós vamos dar? Nós não temos 200 dinheiro. Aí diz você: mas o que vocês têm? O que Jesus está dizendo para você e para mim nessa manhã é: a gente não precisa de muito para fazer, a gente só precisa ter alguma coisa para transformar aquilo que a gente tem, para que o pouco que a gente tem se transforme em muito, e o muito que a gente vai ter a gente possa compartilhar com os outros. Por isso que a Bíblia diz que a alma generosa ela prospera. Porque pessoas, eu tenho aqui na igreja homens, mulheres generosos, eles queimam no coração para ajudar pessoas. E aí você vai lá perguntar para eles, fala assim: como é que é a tua vida? Eu vou dizer para você como é que é uma vida de abundância. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele diz que uma alma generosa tem que prosperar. Ele diz que uma pessoa que está preocupada com o órfão, com a viúva, essa pessoa ela tem que viver o melhor dessa terra, está escrito na Bíblia. Mas muitas vezes a gente não quer ler o manual, a gente quer ouvir uma palavra no domingo, e a gente quer ficar acreditando que essa palavra de domingo vai suprir toda a nossa semana. Não vai, igreja. 2025, decida em 2025 fazer diferente. Vá para a tua casa, faça um devocional de manhã cedo, vai orar, tem um tempo de oração, tem um tempo de busca com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Nós sabemos, nós conhecemos as Escrituras. A Bíblia o tempo todo ela nos revela segredos. Jesus, ele quando está ali, ele vai descansar. Olha que coisa incrível, ele vai descansar. Mas ele vai descansar porque ele estava triste com a notícia que João Batista havia morrido. E chega lá um grupo de pessoas como que ovelhas sem pastor. Então quando ele fica sensibilizado, Jesus ele estava indo, olha que coisa incrível, ele estava indo para descansar, para cuidar dele. Mas quando ele vê que tem alguma coisa mais importante do que cuidar dele, ele larga o cuidado com ele vai cuidar daquilo que é importante. Porque você conhece as Escrituras, ele diz que ele veio para trabalhar para o seu Pai. Só que nós pensamos diferente. Nós queremos ser discípulos de Cristo até o momento que é bom. A parte ruim do discipulado a gente não quer para a gente. A parte da entrega a gente não quer. A gente quer viver o melhor dessa terra. Jesus é bom, as lágrimas escorrem, a gente chora. Mas a pergunta é: e o evangelho genuíno, estamos dispostos a viver? Matar a nossa carne para viver a verdadeira vontade de Cristo na terra? Estamos dispostos realmente em cuidar da nossa vida, mas quando chega um momento em que o Senhor permite, entenda bem, Ele às vezes nem faz, mas Ele permite que alguém chegue do teu lado para pedir uma ajuda no momento que você está mais precisando. A minha pergunta é: mesmo você estando precisando, você é capaz de compartilhar com aquele que não tem nada, um pouco daquilo que você tem pouco? É nesse lugar que Deus quer nos levar. O Evangelho é muito mais. O Evangelho não é algo racional. Se fosse racional, os maiores estudiosos seriam as pessoas mais próximas de Deus. O Evangelho, quando a gente vai ler as Escrituras, Jesus pegou os caras mais improváveis, homens iletrados, pessoas que não tinham cultura, e fez desses homens, usou esses homens para transformar o mundo. 2000 anos se passaram, estou eu e você aqui falando de Jesus Cristo. Eu e você, a gente fala de Pedro, um pescador. Quando que um pescador vai tocar numa humanidade, vai tocar em gerações futuras? Quando? Só através do poder de Deus na vida desse homem. Então o Evangelho não tem a ver com cultura, não tem a ver com conhecimento, tem a ver com entrega. Evangelho tem a ver com renúncia. Evangelho tem a ver com já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é o viver da carne, é o viver do Espírito. Fui celebrar um casamento da Marcinha, tia Marcinha aqui do Kids. E aí estávamos no casamento, eu estava conversando, eu, Cleve, pastor Bruno, Gil. E para minha surpresa, o rapaz que canta essa música, como é que é o nome dele? Alexander, né? Esse menino, o Cleve, estava dizendo que essa letra é linda, é muito poderosa. E o Cleve estava dizendo que esse menino,
há 10 anos, preste atenção nisso, há 10 anos, ele está no calçadão de Campo Grande, com um chapeuzinho no chão, cantando louvor, para tirar uma oferta para poder sobreviver. Há 10 anos, ele estava ou ainda está, não sei, no calçadão de Campo Grande, adorando a Deus no meio da rua, porque esse menino entendeu que, o que você tem? Eu tenho um chapéu, eu tenho minha boca, eu vou adorar. E ele fazendo aquilo, muitos passavam, eu tenho certeza que muitos passavam, não davam nem atenção, outros paravam e botavam um dinheirinho. O tempo passou, ele gravou essa canção, e eu acho que ele tem outras também, né? Que o Cleve falou. Eu não sei nem como é que está a vida dele, mas isso pouco me importa. Mas só o fato da gente estar aqui hoje num domingo, dia 6 de janeiro de 2025, cantando essa canção para abençoar a tua e a minha vida, eu preciso que você entenda que é no secreto que a gente consegue as grandes revelações de Deus. Não é com muito. Talvez esse menino, esse rapaz, eu não sei, esse homem, talvez ele pudesse pensar, mas eu preciso de dinheiro para ir para uma gravadora gravar. Não, ele não pensou nisso. O que você tem? Eu tenho uma voz, eu tenho uma viola, eu tenho um chapéu. Então me dá o que você tem, porque através do que você tem, eu vou multiplicar e eu vou abençoar aqueles que precisam ser abençoados. É isso, é evangelho. Enquanto nós ficarmos esperando ter muito para poder fazer, a gente nunca faz. Quando a gente começou esse ministério, a gente começou na sala da nossa casa. Casamos com 7 meses, a gente mal se conhecia. Casamos, abrimos a nossa casa para cuidar de pessoas, a gente nem se conhecia direito. E a gente foi cuidar de outras pessoas sem se conhecer. O que você acha que aconteceu? Exatamente o que você está pensando. Deu ruim. Nós só não nos separamos porque eu conheço as Escrituras e a Bíblia me diz que eu só posso separar através de adultério. Como ela não adulterou, por mais que eu não quisesse mais o meu casamento, eu não podia abrir mão, porque antes de me casar com ela, eu casei com o Senhor. E eu quero que você pegue isso no seu coração. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje tudo que está acontecendo aqui não estaria acontecendo. Uma decisão que você toma nos dias de hoje vai determinar aquilo que você vai colher lá no teu futuro. E nem você, mas a tua geração. Porque muito mais. Uma vez eu escutei uma frase que eu nunca mais esqueci. Uma frase não, uma história. Eu estava num avião. Meu amigo Leandro está aí? Não. Está lá em cima? Estava eu, Leandro e um amigo no avião, você vai lembrar. A gente estava indo para Israel. E esse amigo no avião, ele falou o seguinte, que uma vez ele e os irmãos foram na casa do pai e viram o pai lá no dia dos pais. Aí estavam comemorando e falaram assim: pai, já que a gente está aqui agora sozinho, a gente quer te fazer uma pergunta. A gente lembra que quando a gente era pequenininho, a gente entrou no teu quarto e viu você chorando muito. E a gente perguntou para você o que tinha acontecido e você não quis dizer para a gente o que aconteceu. Agora que o tempo passou, conta para a gente. Aí o pai contou para eles o que tinha acontecido. E aí ele disse assim: pai, por que você não separou da mamãe? Aí ele falou assim: porque eu decidi trocar minha felicidade pela felicidade de vocês. Evangelho é entrega. Evangelho é renúncia. Evangelho é a gente parar com essa meninice de acreditar que nós fomos chamados para uma terra para viver a plenitude da felicidade. Nós fomos chamados para ser felizes, sim, mas não foi para viver a plenitude da felicidade. Nós vamos ter ventos. Quando você olha para um batimento cardíaco, ele vai lá em cima e vai lá embaixo. Se ele ficar estabilizado é porque já morreu. Se um batimento cardíaco vai lá em cima e vai lá embaixo, imagina a tua e a minha vida. Nós vamos ter altos e baixos, vamos viver momentos incríveis, vamos viver momentos de deserto, mas mesmo nos momentos de deserto, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Mesmo nos momentos de deserto, tenha certeza que sempre vai ter alguma coisa pouca dentro de você, que através dessa coisa pouca que Deus vai fazer o muito.
É através dessa coisa pouca que está dentro de você que Deus vai transformar e vai fazer um muito, não só na tua vida, mas principalmente em quem estiver do teu lado. Eu acordo de manhã, minha esposa me deixa mentir. Os meus filhos acordam, vêm me dar um beijo e falam assim: pai, eu te amo muito. Pai, eu tenho muito orgulho de você. Isso não tem nada melhor na terra do que ouvir de um filho. O Espírito Santo é testemunha do que eu estou dizendo. Pai, eu tenho muito orgulho de você. Eu fico tão feliz, fico tão emocionado, que eu vivo para poder implantar no coração desses meninos uma identidade. Porque de nada adianta a gente ter uma igreja de 20 mil pessoas e estar repreendida em nome de Jesus, de meus filhos amanhã irem para as drogas. Eu seria o pastor mais fracassado que tem. Porque o meu primeiro ministério é a minha casa. Deixa eu te liberar uma palavra sobre a tua vida. O teu primeiro ministério é a tua casa. Cuida da tua casa, cuida da tua família. Durante muito tempo a gente ouviu, eu ouvi muito: não, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Não tem que ir para a igreja não, tem que cuidar da tua casa. A prioridade é a tua casa, é a tua família. Porque se a tua família não estiver bem, você nunca vai estar bem. A prioridade é a tua casa, cuida da tua casa, cuida da tua família, investe na vida dos teus filhos. Às vezes eu falo de púlpito e você é louco. Eu não sou louco, eu conheço as escrituras. Não precisa vir todo domingo para a igreja. Pega um domingo, teu filho quer muito passear contigo. Não vem um domingo, ou vem de manhã, não vem à noite. Vai passear com ele, vai passear com ela, vai curtir, vai viver. Deus não vai te castigar por causa disso. Aprenda a entender que Deus entregou uma família para você cuidar. Você, pai, é o sacerdote da tua casa. Você, pai, tem responsabilidade sobre a vida dos teus filhos. É um ano da maturidade, é um ano em que nós vamos entrar em um outro lugar em Deus. Eu creio demais nisso. Eu estou indo já para o fim. E Jesus, quando manda eles sentarem, Jesus dá graças, ele agradece, ele não pede, ele agradece a Deus por aquilo que ele tem, porque toda pessoa que é satisfeita com aquilo que tem, Deus sempre vai multiplicar mais. Uma pessoa ingrata, ela nunca vai conseguir acessar lugares, portas no mundo espiritual que foram deixadas para ela. Uma pessoa ingrata que só vive reclamando da vida, só vive murmurando: Deus não está me vendo. Deixa eu te dizer uma coisa: tu acha que Deus não está te vendo? A Bíblia diz que antes de você estar no ventre da tua mãe, Ele já havia decretado linhas a teu respeito. Antes dos teus ossos te formarem, Ele já havia escrito uma história sobre você. Antes do mundo pensar em ser mundo, a Bíblia diz que antes da criação do mundo, Ele já havia te elegido nele. Você acha que Ele não está te vendo? De verdade, não está te vendo? Ele está te vendo, Ele sempre te viu. Você que talvez não esteja se vendo, você que talvez não esteja entendendo o lugar que Ele está querendo te levar. Já viu um pai que ama um filho fazer um mal para o filho? Pode até uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho. Eu fico imaginando a Gabi. Tu acha que tem chance da Gabi deixar de dar mamar para o neném? Nenhuma chance. Mas mesmo que ela se esquecesse, Ele diz que jamais me esquecerei de ti. Ele jamais vai esquecer de você e de mim. A única coisa que Deus está querendo é que a gente aprenda a glorificar as coisas poucas que a gente tem. Porque se a gente não glorifica no pouco, quando a gente estiver no muito, a gente se perde. Porque quem não glorifica no pouco, quando chega no muito, esquece aquilo que já teve. Os discípulos achando que despede a multidão, porque é mais fácil se livrar do problema. Concorda comigo ou não? A Adriana está aqui na igreja. Desculpa que eu vou te falar, Adriana, mas assim, aos olhos de muitos, não é dessa igreja. Despede. É mais fácil se livrar do problema. Não. Não é um problema, é uma dádiva, é uma alegria poder compartilhar com a Adriana aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Pastor, tem muita gente que não quer. Ok, e eu creio que ela quer, mas mesmo que ela não queira, isso é um problema dela, não é nosso. Eu não posso decidir pelos outros, eu decido por mim. Eu não estou preocupado se a pessoa quer ou se ela deixa de querer. Eu estou preocupado em fazer a minha parte. A Bíblia diz que todo aquele que te pedir, tu tem que dar. Não diz que aquele que precisa, é aquele que te pede. É nesse lugar que nós como igreja temos que entrar. Nós temos que sair desse plano terreno. Hoje é triste dizer isso, mas a gente vê uma igreja, vamos voar igual um foguete. Foguete não tem marcha ré, e agora tem, né? Não tinha, agora tem, né?
Do Elon Musk tem. Então nem isso vocês podem falar mais. Antigamente era foguete, não tem marcha ré, mas agora tem marcha ré. Então vamos voar igual foguete. Jesus nunca nos chamou para isso. Eu não sei que Bíblia que esses caras pregam. Eu não sei que evangelho que eles falam. O meu evangelho diz, igual o teu, que aquele que quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Vamos viver momentos incríveis como vivemos nas primícias, mas vamos viver momentos difíceis. Vamos viver lutas, claro que vamos viver luta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, 33. Se ele venceu o mundo, nós venceremos. A Bíblia diz que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então se ele venceu, eu venço também. Eu só preciso entrar no lugar que ele tem para mim. Você está aí nessa manhã? Graças te dou, Pai. Aí eu fico imaginando o cesto, a multiplicação. Eu imagino Jesus segurando o cesto, de repente o cesto dá uma riada. A gente tem que imaginar, porque uma coisa é você levantar 5 pães e 2 peixes. Daqui a pouco tem uma multidão de peixe de pão. O cesto caía. Aí ele pega, ele divide com os discípulos e fala para os discípulos: agora vocês dão para eles, porque agora eles estão preparados para receber, porque eles estão organizados de 50 em 50 e de 100 em 100, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus de relacionamento, mas é um Deus de ordem e decência. Por isso eu falo muito que a forma como você trata as coisas de Deus é a forma como você vai ser tratado pelas coisas. E aqui eu fecho. A gente, quando acaba o culto domingo, é incrível o que eu vou te dizer, mas a gente pegava um monte de chiclete colado debaixo da cadeira. Vários. Aí sabe como é que a gente resolveu o problema? Parando de vender chiclete lá fora. Eu pergunto para você, isso é normal para crente? Você tem que parar de vender chiclete para que o chiclete não fique colado na cadeira. Isso é normal? Diz para mim. Porque se é, eu estou fora desse time. Então a forma como você trata as coisas do reino é a forma como o reino vai ser tratado dentro de você. Eu sou o pastor da igreja. Eu chego no banheiro, eu vejo o banheiro molhado, a pia toda ensopada, diante do Espírito Santo, e vários já viram isso. Eu pego o papel, eu me ajoelho no chão, eu limpo o banheiro todo, e não tem vergonha nenhuma de limpar o banheiro todo. Não é porque eu sou bonzinho, não. É a casa do meu Pai. Eu conheço a Bíblia. Eu preciso ter ordem e decência, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de papel no chão. Deus não é Deus de café dentro do templo e caindo no chão. Deus não é esse Deus. Para se entrar no Antigo Testamento, lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha que ser amarrado com uma corda. E ele não podia ter pecado. Se ele tivesse pecado, ele era fulminado lá dentro, ele caía no chão, o sino tocava, os caras puxavam ele pela corda, porque ele era fulminado. E ninguém podia entrar para tirar ele de lá, que se entrasse era fulminado também. Como hoje a gente vive o tempo da graça, as pessoas abusam. Graças te dou. O pouco que eu tenho, eu fico imaginando Jesus, o pouco que eu tenho, eu quero te agradecer. Eu fico imaginando o Pai lá dos altos. Uau, é isso que eu espero do meu filho amado em quem eu me comprazo. Toma peixe, trá. Toma pão, trá. Aí ele pega o pão e o peixe. Ele fala assim: aprenderam? Ele entrega para os discípulos. Agora fala assim: agora faz com eles. E o texto diz que só homem, fora as mulheres e as crianças, eram 5.000. Aquilo que parece pouco, provavelmente vai ser a solução daquilo que você tanto necessita. Então aqui eu fecho, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Antes de você ficar murmurando, emprestando os teus lábios para Satanás, abre a tua boca para glorificar a Deus aquilo que você tem dentro da tua casa. E olha com carinho para dentro da tua história de vida. E veja que o pouco que você tem é o suficiente para Deus multiplicar aquilo que você necessita. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo
te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Pai, graças te damos por esta manhã. Obrigado por essa igreja tão maravilhosa, Deus. A tua palavra diz que o Senhor dá pastores para a igreja, e eu sou muito grato, porque não sou eu que transformo eles, mas são eles que me transformam. Ajuda, meu Pai, prospera os teus filhos, leva eles a um nível de cada dia mais de conhecimento, leva-os para os teus lares debaixo da tua proteção e da tua graça, que o teu anjo vá diante deles, seguindo, guardando pelo verdadeiro caminho, e que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre. Vá em paz, vá feliz, amo vocês em nome de Jesus.